de julho de 2025, aqui em Itajaí, Santa Catarina, são 12 graus de temperatura nesta manhã. E graças a Deus, porque mais um dia o Senhor nos deu, nos permitiu viver. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela renova-se a cada manhã. Agora também estamos ao vivo através do nosso Facebook e canal Conectados ao Sagrado. Hoje eu mando os meus parabéns para o seu Bill, pai da Lúcia, lá de Camaragibe, Pernambuco. Está fazendo 82 anos. Deus abençoe grandemente seu Bill e continue derramando bênçãos sobre a sua vida e que a festa seja grande em comemoração ao seu aniversário. E para os amigos ali de Camaragibe também, né? Ontem nós conversamos, eu conversei aqui com o Silvio, amigo de infância, de adolescência ali, juventude. Deus abençoe grandemente Silvio, Ricardo, Marta, Marilúcia, Elias e tantos outros ali, Marcílio, e que o Senhor continue abençoando vocês. Mas hoje agora nós vamos orar, vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por esse ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pela família que temos, Senhor. Ó Deus, que a tua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Eu coloco em tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, dos nossos ouvintes. Coloque tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Pai. E que seja repreendido, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Pai, de cobiça, de inveja, todo espírito de mágoa, de rancor, todo espírito de vício e de prostituição. E que o teu Espírito Santo tome verdadeiramente lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que eu faço neste dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. E hoje eu quero falar sobre o convite de Jesus para o descanso espiritual. Está aqui em Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, apresenta Jesus fazendo um convite caloroso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nesse texto, Jesus fala sobre o descanso espiritual que ele oferece àqueles que o seguem. E ele apresenta como alívio para o descanso do cansaço, né? Para alívio do cansaço e alívio também do peso das coisas da vida. Então, tem muitos homens colocando fardo pesados em outros, enquanto Jesus quer retirá-los. Fardos pesados, fardos espirituais pesados, enquanto Jesus quer aliviá-los. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar nessa manhã, dentro desse convite especial, é exatamente o convite de Jesus. Vinde a mim. Parte A do versículo 28 do capítulo 11. Então, Jesus nos chama a nos aproximarmos dele e buscá-lo como nossa fonte de descanso espiritual. Todos os que estás cansado, ele não é alguns. Ele fala todos que estão cansados, vinde a mim. Então Jesus, ele entende nossa fadiga e nos convida a reconhecê-la e a buscá-lo em nosso cansaço. Eu comentei ontem aqui,
Eu estava vendo a reportagem que fala sobre divórcios entre cristãos, entre crentes. E cresceu muito nos últimos anos. E alguns comentaram, né, alguns entrevistados falaram que foi devido à dedicação demais às atividades da igreja, de segunda a domingo. E acabou esquecendo a família. Então é aquele fardo pesado que é colocado, fardo espiritual pesado. Jesus fala que quer aliviar e os homens querem sobrecarregar outros. Ok? Então, sobrecarregados. Jesus, reconhece as cargas pesadas que carregamos e ele oferece alívio. Então, ele diz assim: eu vos aliviarei. É ele que alivia, sabe? A promessa de Jesus ela é clara. Ele nos dará alívio quando nos achegarmos a ele. Tem muita gente servindo a denominação e não estão servindo a Deus. Então precisa-se ter um equilíbrio espiritual nisso. Jesus diz assim: buscai nas Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E é ela mesma que testifica de mim. Jesus falou dentro da sinagoga para homens da lei. Ele não falou simplesmente no meio da rua, ao léu. Ele falou para pessoas que conheciam a palavra, as escrituras. Porque ele disse assim: porque julgais ter nela a vida eterna. Pessoas que acreditavam que nas escrituras, nos textos sagrados, tinham o suficiente para garantir o caminho à vida eterna. E Jesus mandou buscar lá, não mandou buscar em outro lugar. Ok? Segundo ponto: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus. Ou seja, aceitar o jugo de Jesus. E aceitar o jugo de Jesus implica em submissão à sua vontade e seu senhorio. Jesus é o pastor das ovelhas. Sabe? Então, precisamos ter atenção a isso. Muita atenção. Aprender dele, a Bíblia diz. Aprendemos com Jesus através do estudo da sua palavra e através do estudo da sua palavra nós seguimos o seu exemplo, sabe? Então talvez o que esteja faltando mais no meio do povo de Deus é a leitura da palavra de Deus, é buscar mais na palavra, sabe? E aprender de Jesus o quê? Que ele é manso e humilde de coração. Jesus nos exorta a cultivar a mansidão e a humildade em nossos corações, seguindo o seu exemplo. O salmista disse assim: ó, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. O salmista ainda diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Paulo, 2 Timóteo 3:16, 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação, na justiça, para que o obreiro seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo que Jesus falou está ligado à palavra. Mas na frente Jesus diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, cultivar, sabe, mansidão e humildade em nossos corações. E a Bíblia dá a regra, como que nós mantemos a mansidão e a humildade no coração? Através da palavra de Deus. Ele nos mantém manso e nos mantém um coração humilde. E ele diz assim, parte B do versículo 29 do capítulo 11 de Mateus: achareis descanso para a vossa alma. Então, quando nós adotamos o jugo de Jesus e aprendemos com ele, encontramos descanso genuíno para nossas almas. Mas aprender de Cristo, como é que a gente aprende dele? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus, buscando na fonte, buscando água na fonte, sabe? O jugo suave de Jesus é o terceiro ponto, né?
Contrariamente ao jugo pesado do legalismo, o jugo de Jesus, ele é suave, porque ele nos capacita a viver uma vida que honra a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós exercitamos isso quando nós estamos lendo textos da Bíblia. Nos acalma. Não sei se você já teve essa experiência de estar com o coração amargurado, uma situação que está ruim de resolver, dificuldade, ou com uma enfermidade grave, e você pega a Bíblia para ler e você vai se acalmando. Porque a palavra vai entrando dentro da tua mente, no teu coração, e você vai se acalmando. E aquela palavra te ensina, olha, deixa a vontade de Deus ser feita. E as coisas acontecem. Então, o fardo de Jesus é leve. Não é pesado como aquele fardo que os homens querem colocar sobre seus ombros, para você carregar, para você ser escravo. Jesus nos chamou para sermos livres, não sermos escravos de legalismo humano. Então Jesus nos libera do fardo, do pesado e da culpa. E nos concede a paz e a alegria. Por isso que eu sempre falo, tenha um dia alegre, abençoado e próspero. Porque Deus nos garante essa alegria. Sabe? Deus nos garante as bênçãos, porque a Bíblia diz assim, as bênçãos seguirão os que creem. E o próspero? A nossa prosperidade está nas mãos de Deus, não de palavras humanas, de jargões humanos. Está nas mãos de Deus. Porque a Bíblia diz assim, Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então a prosperidade vem de Deus. Simples assim. E lá em João 8,36, fala que somos livres da escravidão. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Nós somos livres. E Filipenses 4,7 nos ensina que a paz de Deus é a paz que excede todo o entendimento. A paz que Jesus oferece transcende as circunstâncias e é uma paz que excede todo o entendimento humano. É a paz de Cristo. Por isso existe o hábito entre os cristãos, paz do Senhor Jesus, irmão, porque é uma paz que vem, que excede o entendimento humano. É aquela paz que te tranquiliza. É por isso que o salmista diz assim, a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Quando você não peca contra Deus, você não peca contra o teu próximo. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então, nisso tudo que eu falei, eu quero concluir aqui dizendo que o convite de Jesus para o descanso espiritual é uma promessa preciosa que devemos agarrar com fé e gratidão. E quando nos sentimos cansados, sobrecarregados e oprimidos pela vida, Ele nos chama a vir a Ele. Ele oferece alívio, paz e descanso genuíno para as nossas almas. E quando nós aceitamos o jugo de Jesus, não estamos nos submetendo a uma escravidão, mas sim nos rendendo à autoridade do nosso Salvador amoroso, Jesus. E é através do aprendizado com Ele que crescemos em fé e santidade. E aí nós encontramos a verdadeira liberdade que só Ele pode proporcionar. Então o jugo suave de Jesus e o fardo leve que Ele nos oferece é um contraste notável com as cargas pesadas desse mundo que outros homens querem colocar sobre você. Jesus nos liberta do peso do pecado e nos concede a paz. E essa paz é a paz que excede todo entendimento. Foi como disse o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Portanto, queridos, que possamos aceitar o convite de Jesus hoje, jogando fora as preocupações do mundo e encontrando o nosso descanso nele, somente nele.
Ele é a nossa fonte de esperança, paz e alegria verdadeira. É uma alegria verdadeira, não é aquela alegria superficial, temporária. Não, é alegria verdadeira. Então busquemos a Jesus, o Cristo ungido, e encontramos nele paz para as nossas almas. Por quê? Porque ele é digno de toda honra e toda adoração. Amém? E que o Senhor te abençoe neste dia, derrame bênção sobre a tua vida. Hoje é sexta-feira, chegando o final de semana, que você tenha um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém. E para você